Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta, você está no Conectados na Lição. Estamos aqui estudando a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje nós estamos entrando na 7ª lição, que traz o tema O Altar de Holocausto. Estamos aqui com o nosso convidado, comentarista da revista Conectar Mais Jovem, pastor César Rosa de Mello, e eu já vou fazer a primeira pergunta a ele. Pastor, seja bem-vindo. Fale sobre as principais características do altar do Holocausto. Quando a pessoa entrava no átrio ou no tabernáculo, a primeira imagem que ele tinha era do altar do Holocausto. Por isso, venha conosco, que eu vou explicar para você através da maquete. Sobre o altar do Holocausto, essa peça, quase que quando o ofertante, o pecador, entrava pela única entrada que tinha, já dava direto com o altar do Holocausto, onde já estava o sacerdote prestes a oficializar esse ato. Uma informação digna de nota é a altura de 3 côvados, que podemos referenciar como a trindade no plano de salvação, onde Deus elabora o plano de salvação, Jesus Cristo executa e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O fato dele ser quadrado, a medida dele é quadrada, com os chifres apontando para o céu, e o fato de ser quadrado é a obra redentora de Jesus Cristo, ou seja, vida, ministério e obra de Jesus sendo mostrada em 4 dimensões diferentes através dos evangelistas. Pode indicar também a mensagem sendo para todos os povos e que o sacrifício é universal. Então, o altar de holocausto, como nós já dizemos também, a palavra holocausto significa holos, por inteiro. Aqui se fazia o sacrifício dos animais que vinham para ser ofertado. E Deus recebia isso como perdão dos pecados do povo. Muito bem. Pastor, segundo o proto-hebraico, a letra Aleph traz uma conexão de força, com significado de extrema força. Explica pra gente qual a finalidade dos chifres no altar. No altar de holocausto tem um adorno bastante interessante que não está ali por acaso. Existem versões que vai falar chifres e outras versões vai falar de pontas do altar. Elas indicavam a direção do céu, ela tinha a representação de autoridade, poder, ao mesmo tempo que elas serviam também para amarrar os animais no momento do sacrifício naquele lugar. Você vai ver também no decorrer da Bíblia que estes chifres era como se fosse um lugar onde pecadores alcançavam misericórdia. Quando você vai ver Adonias, por exemplo, no livro de Reis, ele alcançou misericórdia. Agora, o profeta Amós chega a um ponto que ele vai falar que Deus ia quebrar as pontas do altar. Mas por quê? Porque o povo acostumou tanto a pecar e se refugiar nas pontas do altar, achando que por estar ali, Deus era obrigado a livrá-los ou usar de misericórdia para com eles. Isso é bastante interessante porque nos ajuda a lidar com a questão do pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Em Jesus Cristo, aquele que chega-se a Ele, olha o que João vai dizer: filhinhos, não pequeis. O que é pecado? Errar o alvo. É um deslize, não deve ser uma prática constante. Então João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura, por algum deslize vocês pecar, não se desespere. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E olha que conexão maravilhosa. As pontas do altar era para amarrar os animais no momento do sacrifício. Olhando para uma visão cristológica do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado numa cruz.
Ali ele passou os momentos de maior agonia. Agonia do Calvário. Se você pudesse acompanhar as horas desde uma quinta-feira, onde ele ceia com seus discípulos, sai para o Getsêmani, a própria palavra diz, lugar de prensa, lugar onde a azeitona é prensada. A Bíblia diz que ele teve angústias de morte na sua alma. Lucas, ao retratar disso, chega ao ponto de dizer que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ao passar por aquele momento, ele é beijado por um dos seus discípulos. Logo mais, um dos seus discípulos o nega. Passa a noite toda de uma quinta-feira sendo levado para um lado e para o outro, sendo açoitado, maltratado e depois com o corpo desfigurado de tanto apanhar. Quem sabe o seu semblante na prefiguração do profeta Isaías, sem parecer e sem formosura, a ponto de ninguém ver beleza naquilo. Ele agora é condenado a levar uma cruz até o Gólgota. E naquele momento de dor e de solidão, por que não dizer? Porque ele dá um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Dores tremendas, pregadas na cruz do Calvário, como ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Meu irmão, que mensagem, que mensagem. Através do Calvário, eu e você podemos sorrir, podemos ter esperança. Hoje não é necessário mais os chifres no altar, porque temos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? O PIL dessa semana traz o tema Quais as principais diferenças dos sacrifícios? Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero fazer a pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. Pastor, a juventude quer saber como era efetuado o sacrifício no altar de holocaustos. A própria palavra holocausto, holos, que quer dizer inteiro, ali a vida era sacrificada por inteiro. Então, quando alguém chegava ali para oferecer sacrifício pelo pecado, obviamente que as leis estabeleciam diversos sacrifícios para diversos tipos de pecados. Então chegava-se ali e o sacerdote amarrava o animal nas pontas do altar, o ofertante, o pecador, colocava a mão sobre a cabeça, transferindo a culpa, ou seja, ela ali dois termos ali, que é transferência, né? Que aí o processo é esse de substituição. O animal substituiria a morte do pecador. Outra questão que nós entendemos, o sangue era derramado por completo. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Outro fator a considerar, obviamente, com a perda de todo o sangue, aquele animal morria. Então, em síntese, essa seria a maneira do sacrifício ali. Lógico que isso aí nos aponta
para a pessoa de Jesus Cristo como sacrifício perfeito. A cruz não era para mim. A cruz era para nós, não era para Jesus. Era para nós. Porém, Jesus morreu de maneira substitutiva. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus morre na cruz do Calvário. Suas veias se esvaziam naquela cruz. Só que Jesus ele é superior a qualquer sacrifício que acontecera em todo o Antigo Testamento. Jesus vai mais além. Porque enquanto os animais morriam e não voltavam à vida, esse mesmo Jesus que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ressurgindo-se de uma vez por todas para nos dar direito de vida eterna. Assim como o altar de holocausto servia para sacrifício, assim foi a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali naquela cruz ele levou não somente os meus pecados, mas o pecado de toda a humanidade. Como diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou o pecado de todo mundo naquela cruz do Calvário. Ou seja, a cruz do Calvário foi uma morte substitutiva. A cruz era para mim, era para você. Mas Jesus foi lá e pagou o preço de sangue. E Jesus foi lá e pagou a minha dívida, a sua dívida, para que eu e você tivéssemos direito de vida eterna. Que nós venhamos valorizar cada momento do sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito. Que venhamos viver todos os dias isso na nossa vida. Eu acho lindo que mesmo num momento angustiante que Jesus estava vivendo, ele reúne com os seus discípulos para instituir a Santa Ceia. Sabe para que isso, queridos? Para que hoje, no presente século, quando eu e você estivéssemos com o cálice e com o pão, prestes a celebrar a Santa Ceia, que eu e você pudéssemos lembrar do que Ele fez por nós, da esperança que temos e que um dia Ele mesmo vai nos servir naquele dia onde todos nós estaremos lá, povos de toda tribo, povo, língua e nação, nós iremos cear com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e que mantenhamos vivo esta esperança de um dia morar na glória com Ele. Perfeito! Conectou? Pois é, a editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!